perguntou, o bebê não é gente? Eu vou responder para vocês. Não, o bebê não é gente. O bebê, eu estou falando de uma constituição psíquica, do bebê virar gente psiquicamente falando. Na verdade, o bebê, quando nasce, é um pedaço de carne com 2 olhos, o nariz, a boca e as 2 orelhas, né? E ele não... Por que ele é só um pedaço de carne? Porque ele não sabe nada de nada. Nada. Ele nasceu, para vocês terem ideia, ele não sabe sequer que nasceu. Ele não tem noção sequer do corpo dele. É como se o corpo dele fosse todo despedaçado, todo pedaço de corpo. Quem faz, quem junta o corpo dele, esses pedaços do corpo, num corpo único, é a mãe. Justamente quando ela, antigamente, hoje não tem mais isso, até isso eu acho um absurdo ser acabado. Tinha os cueiros, todo mundo lembra de um cueiro aqui, né? Acho que é do nosso tempo, né, Neuza? Cueiro. Então, o bebê era envolto no cueiro para ficar cada vez mais apertado e ir juntando psiquicamente, simbolicamente, nós estamos falando de uma linguagem simbólica, porque é claro que o bebê está inteiro para quem vê de fora, eu estou falando do bebê com relação à percepção que ele tem, né? Simbolicamente, o bebê vai sendo unido pela mãe, não só pelo gesto de abraçar, de acalentar, mas também pela palavra, né? Porque o bebê ele não é humanizado até ele ter acesso à palavra. Como ele não sabe nada de nada, ele não é praticamente nada. Eu vou até me arriscar a dar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia do que significa para a gente não ter o corpo não está inteiro. Então, quando o indivíduo tem a perna amputada, ele tem a sensação que a perna dele ainda está lá. É o que a gente fala de membro fantasma. Então, para ele, pessoa, não, a minha perna está doendo, a minha perna está coçando, e a perna já não existe mais. Então, é só para vocês verem como a percepção do outro que está de fora é diferente da percepção da pessoa ela mesma, né? Então, assim, o bebê se percebe despedaçado, enquanto a mãe fala, não, olha que neném lindo. Para que todo mundo entenda como é essa questão do fazer a criança se constituir psiquicamente, né? Desde os primórdios. Então, na verdade, a criança nunca foi levada em consideração em momento algum, a não ser aí, depois da idade moderna. Até então, a criança não era simplesmente, é como se ela não existisse. Eu estou me referindo à idade da pedra lascada, depois a humanidade evoluiu, essa criança continuou sendo desconsiderada, né? Ela não era sequer, não tinha nem uma palavra que explicasse infância, que falasse infância. Esse termo foi cunhado muito tempo depois, emprestado do latim, né? E que significa infans, aquele que não fala. Então, só para vocês terem uma ideia, é que o bebê ele era absolutamente descartável. Como ele morria, muitos bebês morriam muito naquela época, porque não havia praticamente nenhum recurso, né? As mães não desenvolviam nenhum tipo de afeto com ele, porque sabiam que ele poderia morrer, e aí elas teriam que fazer outro, o que era normal, né? Por isso ele era cuidado pelas amas de leite, mesmo os bebês que vinham dos reis, das rainhas, eles tinham uma ama de leite, que era a pessoa que alimentava o bebê. Então, já naquela época, a ideia era
que para o bebê se constituir, eles se referiam apenas ao corpo físico. Então, ele tinha que se alimentar, ele tinha que ser higienizado, limpo, dado banho, só. Isso, para as pessoas, o bebê, era a constituição física do bebê que importava, né? Bom, inclusive, a infância era muito curta, ela terminava assim que acabava a amamentação, porque, então, essa criança já teria conseguido sobreviver, passados os piores momentos, então, aí ela seria imediatamente integrada à sociedade, né? ao núcleo social daquela sociedade primitiva. Como não havia nenhum respeito pela criança, a pedofilia era absolutamente normal, e as brincadeiras eram entendidas da seguinte forma pelo adulto: se feitas com a criança pequena, ela não se lembraria. Se feita com as crianças maiores, elas achariam, quer dizer, os adultos estavam pensando que os adolescentes, os púberes, iam achar que aquilo ali era apenas uma brincadeira. Então, nada que prejudicasse. No século XII, nós estamos falando depois de Cristo, 1120, é que apenas duas sociedades se destacaram com relação aos cuidados com a criança, que são os celtas e os vikings, que infelizmente, os vikings têm uma imagem muito ruim, né, de pessoas que guerreavam e tudo. Eles podiam até ser tudo isso, mas eles tinham muito respeito pelas crianças. Bom, enfim, aí tudo isso continuou, as crianças eram vistas como adultos pequenos, não se acreditava na inocência delas, e foi só no Renascimento que tudo renasceu, né? Que nasceu a concepção de infância. A maioria das crianças não saíam da posição de anonimato, né? Ou seja, a mãe paria a criança, levava para a ama de leite, e assim como hoje, elas continuavam mortas mesmo depois de nascidas. O que eu quero dizer com isso? A minha linguagem é muito simbólica. Elas continuavam mortas porque elas não tinham voz, elas não tinham expressão. Elas continuavam ali brincando com lixo, elas continuavam ali ao lado do esgoto, elas não eram crianças desejadas, né? E se eram, ninguém demonstrava isso. Então, morta no sentido de apagada. Bom, depois, quando teve a integração do mundo germânico e romano, aí surgiu uma classe social nova, a burguesia. Junto com a burguesia veio o sistema econômico, o capitalismo, e aí os burgueses começaram a ficar extremamente preocupados com a formação da criança, né? E aí, sim, a criança saiu daquele anonimato, ele foi para o centro dos casais, né, da família ali, e nasceu a ideia de inocência infantil. Essa ideia, ela estava muito associada aos anjos, aos querubins. Agora, uma coisa interessantíssima que aconteceu também bem antes, né, que na Roma antiga, a Roma já tinha uma influência da religião, né, enorme, né? Só que os romanos podiam assassinar as crianças e isso não era considerado crime. Não só eles podiam largar as crianças na rua, para quem quisesse pegar, como se decidisse matar porque a mãe não gostou, porque veio com defeito, achou que estava o olho meio esquisito. Então, a igreja, isso não era penalizado. Só para vocês verem a dimensão, né, que com relação à criança, a dimensão de despreocupação e de pouco caso que é. E vocês vão entender que hoje, nos dias de hoje, a coisa está muito semelhante, porque eu não falo só para pais de crianças privilegiadas, eu falo principalmente para as crianças excluídas, né? O meu viés é um viés muito social,
porque a gente tem muito mais criança nas comunidades do que nos colégios de elite, né? Bom, então, voltando. Aí, na Idade Moderna, né, aqui no fim, surge a ideia do amor moderno, do amor materno. Isso, a Idade Moderna, vai até o século XVIII. Começa no século XV, então, 3 séculos depois, a Idade Moderna acaba. E por isso que hoje a gente se refere à idade pós-moderna ou contemporânea. Nós já deixamos de ser modernos, graças a Deus, faz tempo, né? E aí, na Idade Moderna, a influência da medicina, com um olhar higienista, que é o quê? Os médicos, até hoje, esse é o olhar da medicina. Eles estão preocupados com o quê? Com se a criança cresceu, se a criança engordou, qual é o perímetro cefálico, qual é o perímetro torácico, como está, se a criança está fazendo cocô, evacuando direito, se não está regurgitando. Eles têm uma visão, e se tomou banho, está assado, puramente higienista. Eles não querem saber, eles não entendem que a constituição psíquica é tão ou mais importante do que a constituição física, né? Foi só nessa época que a mãe entrou como a função de cuidadora, então, em vez da ama de leite, a mãe, né? Só que, olha para vocês que absurdo, na Revolução Industrial da Inglaterra, no século XVIII, né? 3 séculos atrás, veio a expansão industrial. A criança, assim como as mães, passaram a trabalhar muito, porque todo mundo visava o conforto que o dinheiro trazia, né? Comprava. Então, vocês têm que imaginar que nós estamos falando de uma época onde não havia ar-condicionado, onde não havia ferro elétrico, onde não havia nenhuma facilidade, né? Animais, eles ali na rua faziam as suas necessidades. Então, era um período, apesar de ser Inglaterra, era um período muito difícil. E todo mundo queria, né, as vantagens que o dinheiro podia trazer. Foi nessa época que surgiu uma das coisas que eu que eu acho que é uma vergonha da humanidade, né? Que foi a roda dos enjeitados ou dos expostos. Nós não estamos falando da Idade Média, nós estamos falando de 3 séculos atrás, da Revolução Industrial na Inglaterra. Essa roda dos enjeitados, qual que era a finalidade dela? As mães não queriam os filhos, porque elas não tinham que trabalhar, não tinham quem deixar. Alguma semelhança? Não tinham quem deixar, onde eu vou deixar, não tinha ninguém, que todo mundo estava querendo trabalhar, né? Óbvio. Então, elas largavam as crianças na rua ou então colocavam na roda dos enjeitados ou expostos, que era uma roda igual a peça de pizza, né? Que a pessoa gira, põe o bebê e gira de novo. Então, a criança era pegada por alguém desse convento, ou de onde havia essa roda, que normalmente eram freiras e tudo, dedicadas a Deus, e elas não eram identificadas. Mas essas crianças, qual que era o fim delas? Essas crianças eram alimentadas para depois atender o mercado de trabalho. Não é que eles iriam para a escola ou que elas aprenderiam alguma coisa, não. Elas também dariam dinheiro para essa instituição que estava recolhendo essas crianças. Ou as mães deixavam na roda, ou as mães deixavam na rua, e havia uma instituição que tinha as gardes d'enfants, que é em francês, né, que aquelas que cuidavam das crianças, vamos dizer assim, que elas pegavam essas crianças e colocavam na roda. E aí, com as gardes d'enfants, teve início também o embrião daquilo que a gente hoje chama creche. Porque mesmo com as pessoas ganhando mais e tendo uma condição de vida melhor em decorrência da Revolução Industrial, as crianças continuavam sendo desprezadas, que é o que acontece exatamente hoje. Nós já vimos várias histórias aí de crianças que são deixadas em caçamba de lixo,
em bueiro, em matagais, em praças ou em saco plástico dentro da lagoa, como aconteceu recentemente na Lagoa da Pampulha, em BH. Então, independente de todos os avanços técnicos científicos e dos métodos anticoncepcionais que são distribuídos gratuitamente à população, as crianças, os adultos continuam de forma absolutamente irresponsável parindo aquelas crianças para depois deixá-las em algum lugar para morrer, né? Então, o que a gente deduz disso? Que o tão falado para nós laço mãe-filho nunca foi garantidor de uma união com o bebê, né? Aí, para nossa sorte, né, ou para minha sorte, né, que sou apaixonada por Freud, né, e pela psicanálise, em 1985, portanto, há 127 anos, Freud deu início ao projeto de uma psicologia científica que ele estava tentando mostrar para a Sociedade Médica de Viena, à época, que a psicanálise era uma ciência séria, né? Porque, como ninguém podia saber onde é que estava o consciente não era localizado no cérebro, eles não acreditavam. Ele, nessa época, ele introduziu um termo, que é muito importante, um termo narcisista, que significa que é Sua Majestade o bebê, né? Então, o bebê podia tudo, porque ele era a cópia dos pais, né? Então, o bebê, na verdade, representava o ideal do pai, da mãe, ali. E nessa época, outra coisa que eu acho importante a gente comentar, em 1917, né, ao redor dessa época que ele começou, ele mencionou as 3 feridas narcísicas do homem. Ou seja, o que aconteceu que ofendeu tanto o homem, a humanidade, né? Na verdade, o homem, que compõe a humanidade, sendo que a psicanálise é responsável pela 3ª. Então, a primeira ferida que o primeiro golpe, vamos dizer assim, que o homem levou, é que a Terra não é o centro do universo, né? Todo mundo achava que a Terra, simbolicamente o homem, que era o centro de tudo, e todo mundo ficava ali girando em torno do homem, né? Prestando vassalagem a ele. Outra coisa a segunda ferida narcísica é que o ser humano descende do macaco. Nossa, como assim? Que horror! Isso em razão de Darwin, né? Então, é claro que eu não professo criacionismo, eu sou da evolução. Então, o homem foi evoluindo, passou pelo homem primitivo, passou por várias categorias até chegar no homem que é hoje, né? E a terceira ferida narcísica, que foi assim o que acabou com a humanidade, é que ele tirou a ideia de que o homem tem controle sobre a sua vida, né? Que seria e ele falou não, existe uma grande parte, a maior parte. Inclusive, ele dá o exemplo de um iceberg, que só uma pontinha do iceberg, quer dizer, o iceberg, só a pontinha dele está para fora do mar, né? da superfície do mar. Aquela montanha enorme de gelo está lá embaixo. Então, o pedacinho para fora seria o consciente e aquela montanha enorme lá embaixo, o inconsciente. Ou seja, o homem é muito mais inconsciente do que consciente. E naquela época, Descartes, ele fez o contraponto com o cogito ergo sum, que significa penso, logo existo. Não, é exatamente. Onde eu penso, eu não existo. Onde eu existo, eu não penso. Isso aí já é uma fala do Lacan, que vem após o Freud, né? Aí é aqui que, inclusive, eu vou falar que o Freud define que é o sujeito
a constituição do sujeito psíquico. Então, aí nós chegamos no ponto inicial, que não é um indivíduo, podia ser a constituição do indivíduo, só que indivíduo significa indivisível. E o que Freud mostra para a gente é que esse indivíduo ele é, sim, cindido, ele é dividido. Então, ele é um sujeito. Então, no lugar de indivíduo, a gente usa a terminologia sujeito, e muitas vezes as pessoas confundem com o sujeito que a gente usa ali, coloquialmente, se referindo àquele sujeito, não terminou meu muro. Não é, nós não estamos falando desse sujeito, nós estamos falando de um sujeito específico, um sujeito psíquico, que tem inconsciente e tem consciente. Porque a tradução, né, para o português pode dar essa impressão, e pode dar a impressão, a partir daí, que eu já entendi tudo. Na verdade, não, porque os significados, como diz Lacan, ele é colocado no significante. Então, o significante é uma palavra que não significa nada, a não ser que o outro venha e coloque nele um sentido, né? Um significante. Então, o significante do sujeito, no caso, para a psicanálise, é outro. Muito bem. E foi aí que eles começaram, a partir daí, que eles começaram, então, a entender um pouco mais do bebê. O que aconteceu? Antes de eu chegar aqui no termo, no iluminismo. Freud, ele defendeu a ideia de que o bebê dos mamíferos, dos animais mamíferos, ele é o que nasce mais despreparado. Se ele não tiver um cuidado de 100%, se ele não for cuidado 100% pelo outra pessoa, aí o outro mesmo, ele morre. Diferentemente de um potro que 15 minutos depois que nasceu, já está ali nas 4 patas procurando a teta da égua, diferente do cachorrinho, enfim, né? De todo jeito, o bebê nasce zerado. Quem é que vai cuidar desse bebê? Né? Então, tem 2 tipos de cuidado. Aí, Neuza, eu vou te explicar, então, o que é virar gente. Tem um cuidado, né, físico, que é dar papinho, suquinho, leitinho, passar hipoglose, né? No nosso tempo era hipoglose, agora nem sei mais o que usa, né? Nem senti, sei lá, tarará, tarará, e o bebê fica dormindo ali, bochecha rosada. Aqui, então, ok. Agora, quem é que vai alimentar o psíquico dessa criança? Quem que alimenta a psique? Aí que entra a coisa mais importante que tem, que é o outro primordial. O que significa o outro primordial? É o outro primeiro. Que normalmente, a não ser quando tem algum problema com a mãe, né? Mais grave do que uma depressão pós-parto, mais grave do que um baby blue, uma esquizofrenia, alguma coisa assim. Normalmente, quem é o outro? Primeiro, o outro é o outro materno, que o Lacan fala. Aí o Lacan, já em 1900, ele morreu em 1985, né? Já está no nosso tempo, né? O Lacan fala outra coisa importante, ele fala assim, que é aí que eu tenho a minha discussão teórica. Ele fala assim, não precisa ser a mãe biológica, não precisa ser aquela mãe que pariu, pode ser qualquer outro, pode ser a avó, a tia, a contratada, é o que ele fala, né? Mas esse vínculo com o bebê só vai funcionar se o bebê estabelecer com esse outro, materno ou não, um laço afetivo. Ou seja, é mais ou menos assim, a gente vai para a aula e encontra um professor de física. Todo mundo odeia física, eu amo. Por quê? Porque eu tive um professor de física que foi um espetáculo. Então, por conta do professor, eu sei bem disso, por conta daquele professor, eu me apaixonei pela física.
O que não aconteceu com a matemática, o que não aconteceu com a química, vamos dizer assim. Porque o professor me capturou, o professor me seduziu, obviamente, eu estou me referindo simbolicamente a uma sedução psíquica, do conhecimento. A mesma coisa acontece com o bebê. Se o bebê não é seduzido por aquele outro, nada acontece. E por que é importante esse outro? Porque, como eu disse, o bebê nasce zerado de informação. Então, vamos supor que seja a mãe, né, o outro primordial. Aí o bebê, como todo mundo sabe, o bebê chora, e a mãe supõe o quê? Eu acho que é cólica. Meu amorzinho. Aí tem o quê? A prosódia da mãe. A prosódia é essa forma retardada que a mãe fala com o filho, né? Ele cheio de picos prosodiais. Oh, meu amor, não chora. Mamãe vai colocar faldinha quente na sua barriguinha. Esse cantarolar da forma da mãe falar acalma a criança e vai começando a fazer os registros das inscrições na criança. Ou seja, então isso aqui é igual dor de barriga. Criança registra. E por que a mãe falou que aquela dor, quando faz assim com a perna, é dor de barriga, quando faz assim, é não sei o quê. A mãe tem todo ali um código. Quem foi que fez isso com a mãe? Foi a mãe dela, ou seja, a avó da criança, que quando ela era criança, a avó da criança passou para ela. E quem fez com a avó? A bisavó. Quer dizer, são códigos transgeracionais. E aí eu pergunto para vocês, quem, se não a mãe, ou a avó, né, de repente, a avó, a madrinha, que está ali muito próxima, se não a mãe ou a avó, alguém muito perto, seria capaz de fazer essa experiência com o bebê. Sem esta experiência, o bebê não se constitui. Não se constitui. O que psiquicamente fica aquela criança grande, mas cheio de buracos na constituição psíquica, que pode dar depressão, que pode ser, inclusive, causa de autismo, porque de simbolismo a criança não simboliza. Então, são várias lacunas que que aconteceram em decorrência de uma constituição psíquica incompetente. Então, é essa mãe que vai fazer isso, e acho difícil que uma babá, que antigamente tinham as amas de leite que ganhavam alguma coisa para dar o leite. Hoje, a babá e a ama de leite, naquele tempo, ela era praticamente subjugada ou submetida aos desejos, né, dos donos, os feudais, os senhores feudais, os reis. Ela não tinha aquele, não quero dar o peito, vai dar assim mesmo. Ninguém está perguntando, né? Agora, aqui hoje não, né? Então, as babás também têm seus problemas, as babás também têm seus filhos, elas também tiveram que sair às 4 da manhã para trabalhar, porque o ônibus não passa, porque demora, porque gente, porque tudo isso que a gente já sabe, mas a gente não valoriza, né? Não leva em consideração. E como é que essa pessoa vai chegar e na casa onde ela vai atender a criança e vai ver que deixou o filho dela numa creche comunitária ou ali na vizinha solidária, nem com maçã, com nada, meia banana, e chega na casa da patroa, está o filho lá com várias opções de comida. Essa babá não tem também como estabelecer um laço de afeto, de amor. Temos as exceções, claro, eu não estou falando da exceção, né? Tem sim muitas pessoas, mas no geralzão, não. Elas vão fazer o quê? Os cuidados. E eu tive escola de bebês durante 40 anos. A minha escola atendia a classe alta. E a única pergunta que os pais me faziam quando eles iam retirar a criança era, as únicas perguntas: ele comeu? Ele dormiu? Ele fez xixi? Ele fez cocô? Era isso que eles queriam saber. Foi tudo bem, né?
Aí eu ainda tentei muito no começo falar, você não quer saber como é que ele foi? Hoje a gente viu um dentinho. A resposta da mãe era, quem vê o primeiro dentinho tem que dar um presente de ouro. Então, no fim, eu falei para parar, eu falei, gente, ninguém mais anota dente, ninguém vai mais nada, porque as mães não estão interessadas nessa constituição outra que eu falo, riu, sorriu. Era tão bonito, era tão maravilhoso a gente ver as crianças que a gente exercia para elas a função materna, que é o que o Lacan fala, que um dia uma criança de 3 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, todo dia tomava banho lá na escola. Dava banho, trocava outro uniforme limpo, até a mãe chegar para sair, colocar roupa e ir embora. Tinha todo um protocolo. E eu sempre falei para a pessoa que dava banho que era sempre a mesma, para evitar que as crianças se perdessem ali nos vínculos. Eu falava, para cada criança, Tânia, você vai ter um ritual diferente. Esse aqui gosta de massagem no pé, você vai fazer. Esse aqui é na barriguinha, você vai fazer. Esse aqui é fazer borbolha com sabão, manã. Tá bom, tá bom. Um dia, uma criança dessas aí tomou banho, penteou o cabelo, lavou o cabelo, penteou o cabelo, pôs o mesmo uniforme, saiu de lá se achando, chegou na minha secretária e falou assim, Rita, olha como eu estou bonito. Isso ali, eu me tive vontade de chorar. Porque, na verdade, ele está igual, né? Assim, para os nossos olhos, o uniforme estava limpo, o banho era o mesmo, mas ele foi tão acolhido na hora desse banho e sentiu que aquele momento ali era só dele, com aquela pessoa, não estava dividindo, porque o dia inteiro passava dividindo, né? A professora com outros, no mínimo 3. Ele falou, olha como eu estou bonito. Então, isso é exatamente o reflexo, né, dos cuidados. E aí eu estava falando da linguagem. Né? A criança, então, precisa ter a mãe conversando, cantando, contando história, falando por que você chama João? Por que eu escolhi Pedro para você? Por que eu escolhi Bruno para você? E tem, inclusive, na escola, trabalhos, né, sobre a origem da criança. Então, falar do avô, falar do bisavô. A criança, então, vai sendo inserida na cultura. Então, à medida que ela tem a linguagem e é inserida na cultura, ela se torna um sujeito psíquico.